Paz do Senhor, meus queridos. Vamos à nossa quarta aula, dessa vez passando para o módulo 2. Qual o meu chamado? Me descobrindo em Cristo. O que é liderar? É preciso saber liderar e ser liderado. Daí a gente se pergunta, mas eu sou líder de quê? Todos somos líderes de alguma forma. Em casa, no trabalho secular ou igreja, dentro de casa, no meu próprio quarto ou até mesmo nas redes sociais. Somos responsáveis por tudo que fazemos e pelo rastro que deixamos. Somos observados, admirados, amados ou odiados. Não importa. O que importa é que eu preciso espalhar coisas boas por onde quer que eu passe. Ser líder não significa exatamente patrão de uma grande empresa ou ter um cargo elevado na igreja. Lembre-se, se eu não respeito a quem eu vejo, seja ele quem for, como irei respeitar a Deus, a qual não vejo? Simples assim. Façamos a diferença, pois a mudança que eu tanto quero começa em mim. Cumprir o chamado, não estar voltado para as minhas próprias vontades e caprichos. Não. Mas, acima de tudo, cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Ter um chamado, ou seja, liderar, não é sobre controlar tudo. É sobre controlar a si próprio. Precisamos buscar aprender sobre o autocontrole, o autoconhecimento, o autogoverno. Mas o que significa isso tudo? Aprendemos isso tudo à luz da Bíblia, através do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, a moderação, o equilíbrio. Não é de uma hora para outra, é algo que precisa ser buscado diariamente. No Evangelho de João, Jesus ensinando aos seus discípulos, quando ele lava os pés dos seus discípulos, ensinando a verdadeira liderança, ensinando a verdadeira humildade. Em João capítulo 13, a partir do verso 13, que diz assim: Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Pois se eu, Senhor e Mestre, olha só, gente, presta atenção, Jesus falando aos seus discípulos, pois se eu, Senhor e Mestre, lavei vossos pés, deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como fiz, façais também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, porque não adianta também a gente saber muito e não praticar. Como a palavra do Senhor nos ensina, não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Então aqui Jesus está nos ensinando que ele, como mestre, como rei, lavou os pés dos discípulos, porque nós não podemos agir exatamente desta forma, aprendendo com ele, que é mestre. E uma coisa muito interessante que o Senhor me fez entender é que o fato de Jesus ter lavado os pés dos discípulos não diminui o seu cargo nem o seu valor, porque ele sabia exatamente o seu lugar, ele sabia exatamente o seu real valor. Mas esse gesto, essa atitude de lavar os pés dos discípulos, não menosprezou o seu lugar.
Não menosprezou o seu chamado, pelo contrário, o fez grande, porque assim a palavra do Senhor nos ensina que aquele que quer ser grande no reino de Deus seja o menor. A lógica de Deus, a lei de Deus vai na contramão da lei do mundo. Porque o mundo prega de um jeito, o mundo prega que o ter é o principal, que você tem que ter para ser aceito na sociedade, né? E Jesus ensina, a lei de Deus ensina que você tem que ser de verdade para agradar a ele, você tem que ser. A sua essência tem que ser de verdade, tem que ser pura diante de Deus. Então esse gesto não o fez menor, pelo contrário, o fez grande, porque isso é ser nobre, né? Ser nobre é reconhecer o seu real valor, mas também respeitar, é reconhecer o seu status, reconhecer a sua posição, mas respeitar a posição do outro, independente quem seja essa pessoa, se ela tem cargo ou não. Eu tenho certeza que o que eu não souber expressar, o próprio Espírito de Deus vai falar no coração de cada um de vocês. Então, cumprir o chamado é muito mais que ter um status para me autopromover, sabe? É muito mais que cumprir minhas próprias vontades e atingir os meus caprichos. Não. É como aquela frase diz: quanto mais é dado, mais é cobrado. É uma responsabilidade de fazer não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa, aquilo que Deus chamou para que a gente fizesse e desempenhasse. Até porque temos um nome a zelar. E esse nome não é o meu, Josiane Rosa, não. Ainda que eu tenho que fazer a minha parte para não escandalizar o evangelho, sim, tem um nome a zelar, mas esse nome a zelar está acima do meu nome. O nome que eu tenho que zelar, que eu tenho que preservar, está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus Cristo. A verdade não é nossa, a verdade é de Cristo. Então eu não posso simplesmente falar o que eu quero ou fazer o que eu quero, né? É buscar o discernimento, sabedoria do alto céu para transmitir esta verdade conforme Cristo quer, conforme o Pai quer, porque a verdade é dele, não minha. Carregamos uma bandeira, a bandeira do verdadeiro Evangelho de Cristo. Representamos o reino de Deus aqui nessa terra. Como a palavra do Senhor nos ensina que somos mordomos e embaixadores de Cristo. É uma responsabilidade muito grande sermos porta-voz de Deus. Ou seja, aquele que é porta-voz, ele não transmite aquilo que ele quer ou aquilo que ele acha, aquilo para se autopromover, não. Ele tem uma responsabilidade, ele tem um compromisso de passar o que lhe foi confiado, não o que ele pensa. Ah, não, acho que isso é favorável falar, ou isso aqui não. O Evangelho de Cristo é a verdade que nos liberta e a transformação de vida. O verdadeiro Evangelho, mas eu não posso transmitir da forma que eu quero ou penso ser, não. Conforme Deus quer, conforme Ele nos manda, conforme Ele nos. Então não é para se autopromover, é uma responsabilidade. Acima de tudo, cumprir uma ordem do Supremo Deus.